A minha vida eu apresento em tuas mãos, pois uma vez mais eu estou no púlpito dessa igreja, diante de homens, mulheres e crianças, para proclamar e anunciar a tua palavra. Eu me rendo ao Senhor. Ilumina-me, amado Deus, com teu Espírito, e que essa palavra venha edificar, exortar, corrigir e nos levar, ó Deus, a vivermos uma vida verdadeiramente agradando o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Salmo 37, capítulo 4. Salmo, capítulo 37, versículo 4. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Meus irmãos, que versículo maravilhoso. Que versículo que alegra a nossa alma. Que versículo que alegra a nossa mente. Porque principalmente a parte B desse versículo diz que Deus satisfará os desejos do nosso coração. Que Deus maravilhoso. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, até mesmo as crianças, estávamos falando muito delas aqui, cada um de nós aqui, do mais velho ao mais novo, temos desejos no nosso coração. Eu não estou falando de desejo pecaminoso, de desejo carnal, são desejos justos, sabe? Desejo sincero. Cada um de nós aqui temos. E esse versículo aqui está dizendo que Deus, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Mas nada em nossa vida espiritual, meus irmãos, eu sempre digo isso, não é com estalar de dedo de Deus. Vocês sabiam que, exceto a salvação, embora a salvação também se enquadre, mas toda a bênção de Deus é condicional a uma atitude que eu e você devemos tomar. Aleluia. Só existe um tipo de bênção de Deus que é independente daquilo que nós venhamos fazer ou se posicionar. É a chamada graça, é a chamada bênção comum de Deus. Eu estava até explicando para Léo dias atrás. O sol, por exemplo, é uma bênção de Deus. Mas essa bênção de Deus que é o sol, ilumina somente os crentes? Não. Ilumina os descrentes, os ímpios. A chuva que cai na fazenda do homem ímpio, do homem ruim, cai também na fazenda do homem bom. É graça comum, é a bênção comum de Deus. Mas existe a graça e a bênção que é proveniente da obediência. A maioria das bênçãos, meus irmãos, é proveniente da atitude e de um posicionamento nosso diante da palavra de Deus e diante de Deus. E esse versículo deixa isso bem claro. Porque sim, Deus satisfará os desejos do nosso coração, mas a parte A do versículo diz o quê? Agrade-se do Senhor. Aí só depois disso vai acontecer o quê? Ele satisfará os desejos do nosso coração. E o problema é que nós não atentamos para isso. Queremos que Deus satisfaça os nossos desejos, queremos que Deus nos abençoe, queremos que Deus abra esta porta ou feche aquela porta, mas agradar-se da presença do Senhor não tem sido o nosso esforço, não tem sido a nossa dedicação, não tem sido a nossa compreensão termos uma vida nos agradando da presença de Deus. Mas talvez alguém possa dizer o seguinte: mas pastor, como posso eu agradar a Deus? Ou talvez o contrário, pode ter até alguém que abra a boca para dizer: pastor, eu já estou agradando a Deus. Pastor, pense numa mulher, pense em um homem que agrada o coração de Deus. Sabia que tem gente tão vaidosa que pode ter boca para dizer isso? Eu nunca me esqueço, foi inclusive aqui nessa igreja. Às vezes as pessoas falam de forma assim tola. Teve um dia que aqui nessa igreja eu ouvi uma coisa tola. Ainda bem que não foi nenhuma das nossas irmãs. Tinha um pregador aqui de fora pregando, e ele falando a respeito do pecado. E ele citou especificamente a mentira. E ele falando: meus irmãos, nós somos pecadores. Tudo bem, talvez aqui no dia de hoje ninguém matou, ninguém roubou, mas mentir, eu tenho certeza que a maioria aqui mentiu de alguma forma. E eu sentado aqui onde já queria imitar, alguém aqui do outro lado, não era aqui da igreja, com uma voz alta: eu mesmo não. Eu fiz assim: misericórdia, essa santa, está fazendo o que aqui ainda? Que não foi para o céu. Tudo bem, de repente ela não mentiu naquele dia, mas precisava abrir a boca com tanto orgulho, com tanta vaidade.
guardava para si mesmo: Deus, obrigado, porque essa palavra não é para mim não, que hoje, graças a Deus, eu não menti. Mas ela fez questão de abrir a boca, eu não. Misericórdia. No mínimo ali já caiu no pecado do orgulho, né, da prepotência. Mas enfim, talvez muitos irmãos possam dizer: eu já agrado a Deus, pastor, eu já agrado ao Senhor, eu não perco um culto, eu não perco uma campanha, eu venho para a igreja constantemente, eu já sou um servo, eu já sou uma serva de Deus. Deixa eu aproveitar um pouquinho para falar sobre servo e serva de Deus. Não caiam no engano de acreditar que só porque estão vindo para a igreja são servos de Deus. Entenda, não é bem isso não. O fato de estarmos vindo para a igreja, meus irmãos, o fato de estarmos congregando, ainda não nos coloca na posição de servo ou de serva de Deus. Por quê? Porque serve aquele que serve. Quando nós vimos para a igreja, nós estamos sendo servidos, meu irmão. Somos nós que estamos sendo servidos. O Espírito Santo vem, a graça de Deus vem, a misericórdia de Deus vem, a palavra de Deus é pregada, nós estamos sendo servidos na igreja. E eu percebo que há muito esse engano. Ah, eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus pelo fato de estar na igreja. Não é bem assim não. Nos tornamos servos de Deus e servas de Deus quando de fato começamos a servir a Ele. De qual forma, pastor? Orando ao menos por uma pessoa, meus irmãos. Nós nos tornamos servos de Deus a princípio, clamando e intercedendo pela vida do próximo. Ali sim nós estaremos servindo a Deus. Porque servir a Deus, meus irmãos, é fazer algo pelo próximo para a glória de Deus. Todo aquele que ora, todo aquele que clama, todo aquele que intercede, todo aquele que visita, todo aquele que evangeliza, todo aquele que se posiciona para que a palavra de Deus alcance uma vida, ou, como eu disse, está orando, clamando e intercedendo, essa pessoa sim se torna um servo ou uma serva de Deus. Mas o simples fato de vir à igreja não torna ninguém servo ou serva de Deus. São filhos, são filhas, estão sendo agraciados pela presença do Senhor, mas servo é de fato todo aquele que serve. Então comece orando, comece intercedendo, comece clamando pela vida de alguém, aí sim, você será reconhecido, não para o seu orgulho, mas para a glória de Deus, como servo ou como serva de Deus, amém? Mas ainda assim alguém pode dizer: pastor, Deus é muito exigente, pastor. Como eu posso agradar o coração de Deus? Nós estamos falando de Deus, pastor. Não é de qualquer pessoa, não. É Deus. Deus, como eu posso agradar o Senhor? Meus irmãos, eu tenho que confirmar. De fato, Deus é muito exigente. Eu não posso mentir. Deus é tão exigente, mas tão exigente, que em Jeremias capítulo 29, versículo 13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele é exigente. Ele não exige metade, ele não exige uma gotinha, ele não exige o mínimo que você pode oferecer, ele exige o máximo, e é todo o coração. De fato, meus irmãos, Deus é exigente. E muitas vezes nós também não atentamos para isso. Deus é exigente. Eu fico pensando na preocupação que entrou no coração de Moisés quando Deus passou para ele todos os detalhes, detalhes por detalhes, os mínimos detalhes da Arca da Aliança, da tenda. Foi Deus que passou. Ó Moisés, você vai fazer assim, 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 assim. Deus exigiu que fosse daquele jeito. A mesma coisa Noé. Noé não era um carpinteiro. Noé era um agricultor, ele trabalhava com uvas. E de repente chega Deus e dá as medidas: ó, faça isso aqui, ó. Só deu a planta, se vira. Tem que ser desse tamanho, tem que ser dessa altura, tem que ser dessa largura. Deus não tem poder para fazer sem um homem? Tem. Mas ainda assim, nós não vamos compreender nunca, só na eternidade que nós iremos compreender algumas coisas. Ainda assim, Deus passou para um agricultor, um cara que nunca pegou em um serrote, nunca pegou em um martelo, que nunca construiu nada. A construção de um navio, Deus confiou àquele homem a construção de um barco gigantesco. E Deus passou as medidas e Noé teve que obedecer. Sim, meus irmãos, Deus é exigente. Deus é exigente. Mas pastor, quem vai nos socorrer? Quem pode nos ajudar a agradar o coração de um Deus tão exigente? Aí que entra uma graça que Moisés não teve,
que Abraão não teve, que os profetas do Antigo Testamento não tiveram de forma contínua, aí que entra o Espírito Santo. É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos ajuda e que nos ensina a ter em nosso coração esse desejo de agradar ao Senhor. E mais, a palavra de Deus nos ensina. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, já é o primeiro passo. O primeiro passo para nos agradarmos de Deus, o primeiro passo para que o nosso coração se agrade da presença do Senhor, foi o que eu acabei de ler. É buscá-lo de todo o coração. Começa por aí, meus irmãos. Quer agradar ao Senhor? Quer agradar a presença de Deus? Que seja de todo o coração. Venha para a igreja com alegria. Venha para a igreja com desejo, com satisfação. Tenha alegria no seu coração de estar em um lugar como esse, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. De todo o coração. De todo o coração. Deus não aceita um coração pela metade. Deus não aceita um coração que está na igreja, mas está pensando no filme que tem para assistir quando chegar em casa. Deus não quer um coração que vem para a igreja, mas está com a mente lá fora. Deus não aceita um coração que vem para a igreja e chega aqui às 7 da noite, mas o coração já está desejando que logo chegue às 9 horas para ir para casa. Deus quer todo o nosso coração. Então o primeiro passo, meus irmãos, para termos um coração que se agrada da presença de Deus é inevitável. O primeiro passo é buscar. E o segundo passo, o Salmo 37 também diz, Salmo 37, versículo 5: entregue o seu caminho ao Senhor. O segundo passo para agradarmos o coração de Deus é entregar o nosso caminho ao Senhor. E como é uma coisa que eu gosto de bater muito contra esse mal que existe dentro de muitas igrejas, aqui está escrito: entregue o seu dinheiro ao Senhor? Não, é entregue o seu caminho. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer a sua fortuna. Faz parte os dízimos e as ofertas, mas tudo isso faz parte do culto, tudo isso faz parte da adoração. Dízimo e oferta é culto, é adoração. É tanto que no meu coração desnecessário eu precisar aqui ficar martelando sobre vocês a importância do dízimo e da oferta. Ah, pastor, mas qual a importância do dízimo e da oferta? Quer que eu te fale qual foi a importância? Salada de fruta, cachorro quente, refrigerante, copo descartável, saquinho para o cachorro quente. Foi o que nós compramos ontem para as crianças lancharem. E graças a Deus, eu louvo a Deus, que não precisou sobrecarregar nenhuma mãe. Apenas uma mãe de livre e espontânea vontade, de forma voluntária. Ó, pastor, vou entregar um dinheiro aqui para ajudar, tá bom? E outra mãe trouxe um refrigerante. Mas graças a Deus, eu faço questão de até deixar isso bem claro. As moedinhas, os R$2. O que eu mais conto aqui é moeda de R$2. A nota de R$2, ó, é fiel na igreja, nunca falta. Mas graças a Deus, meus irmãos, supriu. Por quê? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja o quê? Ouro e prata dentro da minha casa? Não, para que haja mantimento. E ontem no culto infantil teve mantimento, para a glória de Deus, e de uma forma que não foi necessário sobrecarregar as mães, exceto aquelas que de forma voluntária quiseram trazer alguma coisa. Porque esse é o meu entendimento a respeito de mantimento na minha casa. Mantimento na minha casa é um remédio para o irmão. Mantimento na minha casa é ajudar no casamento, né? Quem vai casar é ajudar ali no casamento. Eu quero receber essa graça de Deus, sabe? De um dia celebrar um casamento aqui na igreja, o máximo possível a igreja está socorrendo. A igreja está ajudando financeiramente. E assim, em tantas outras necessidades dos irmãos. Então, meus irmãos, é entregar o caminho, não é entregar o dinheiro. Entregue o teu caminho ao Senhor. É o segundo passo para que venhamos começar, olha só, começar a agradar o coração de Deus. O terceiro passo é confiar. Ainda no versículo 7 do Salmo 35. Descanse no Senhor e espere nele. Meus irmãos, esse descansar nada mais é do que confiar.
Descansar é confiar, meus irmãos. E quando a gente fala de confiança em Deus, nós lembramos do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e o quê? E descansa. Descansar é confiar. A irmã do Valina, lá na casa dela, tem uma rede. E geralmente, quando ela está deitada naquela rede, ela manda um áudio, dá para ver um nheco, 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 nheco. Falta um óleozinho lá na corda, lá, sabe? Se a irmã do Valina deita naquela rede, é porque ela confia que vai sustentar, que ela não vai cair. Porque está bem seguro, está bem amarrado, e ela descansa naquela rede. É o que o Salmo 91 nos ensina. Habitar e descansar na presença de Deus vai gerar uma confiança. Não, eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração. Eu vou entregar o meu caminho para Ele. Eu vou habitar na presença dEle e eu vou descansar. Eu vou descansar porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. São pequenos passos, meus irmãos, para começarmos. Entenda, é para começar. Porque eu preciso ser bem claro para vocês. Para agradarmos o coração de Deus, é de Gênesis a Apocalipse. Eu estou dando aqui um mínimo resumo para nos motivar e para nos dar um pontapé. Mas para agradar o coração de Deus, o Deus exigente, é de Gênesis a Apocalipse. Obedecer, permitir com que essa palavra venha gerar transformação no nosso coração, permitir com que essa palavra evidencie que de fato estamos agradando o coração de Deus. E eu me lembro daquele leproso que foi tocado por Jesus. Creio eu que foi o Espírito Santo que teve misericórdia ali e o levou na prática a fazer tudo aquilo que eu acabei de ensinar. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Preste bem atenção se as atitudes desse homem não foram a que eu acabei de aqui citar. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos. Repita comigo, de joelhos. Meus irmãos, eu sempre ensino isso. Semana passada, se eu não me engano, na casa do irmão Simvaldo. Meus irmãos, mesmo que estejam doentes, mesmo que a canela esteja latejando de dor, mesmo que você tenha algum problema de joelho, de coluna, seja qual for o seu problema de saúde, fique de joelhos. Aprenda a orar de joelhos. Insista em orar de joelhos. A oração de joelhos é bíblica, meus irmãos. E pode ter certeza que se está na Bíblia não é em vão. Eu sempre digo aqui, porque eu sou bonzinho, quem quiser ora em pé, ora sentado, ore andando. Mas eu preciso enfatizar, não negligencie a oração de joelhos. A palavra de Deus diz que diante de Jesus todo joelho se dobrará. E por que os nossos joelhos não se dobram então? Será que nós somos melhores do que Jesus? Toda e qualquer oração, mesmo que haja dor nos seus joelhos, se coloque de joelhos. Tudo bem, depois de algum tempo começar a doer, ou se você começar a cochilar, tem esse problema também, né? Tudo bem, se levante. Mas discipline o seu corpo, discipline os seus joelhos a estar se prostrando diante do trono de Deus. Deus recebe, Deus escuta, Deus ouve todas as nossas orações que fazemos no nome de Jesus. Mas eu acredito que existe um derramar de Deus diferente sobre todo aquele que se coloca de joelhos. E foi o que esse homem fez. Ele se aproximou de joelhos e disse: Senhor, se quiser, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me curar dessa lepra. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero sim, fique limpo. Olha só que interessante. Antes de Jesus liberar uma palavra de cura, Jesus fez o quê? Estendeu a mão e tocou. Meus irmãos, tem algumas situações da nossa vida, ouça só com a revelação de Deus que veio agora. Tem situações da nossa vida que o milagre ainda não aconteceu, mas a mão de Jesus já está sobre nós. A mão de Jesus já está sobre nós. Foi o que esse leproso experimentou. Antes de Jesus liberar uma palavra de cura, Jesus estendeu a mão sobre ele e depois disse: sim, eu quero, fique limpo. Mas primeiro a mão de Jesus o tocou. Creiamos nisso. Eu preciso de uma casa própria. Eu sei que a mão de Jesus já está sobre mim e sobre a minha família a respeito dessa casa.
Seja qual for a necessidade, seja qual for a situação, acredite, se você orou, se você colocou esses joelhos no chão e clamou, pode ter certeza, Jesus já estendeu a mão. E no momento oportuno, de acordo com a vontade dele, uma palavra, um decreto será liberado sobre as nossas vidas. A minha casa própria vai sair. A bênção que você tanto espera vai sair, porque Jesus já está com a mão sobre a sua vida. Amém? No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Ele ficou curado. Amém? Meus irmãos, esse homem aqui, esse leproso, em um período ali de curtos minutos, ele aplicou tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensinou. Como assim, pastor? Ele buscou a Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala que ele foi até Jesus, significa isso, ele foi buscar Jesus. E pode ter certeza, foi de todo o coração, sabe por quê? Porque a lepra não tinha cura. Então ele foi acreditando de todo o coração que Jesus Cristo tinha, e de fato teve poder e ainda tem poder para curá-lo. Então quando aquele homem foi até Jesus, ele foi buscando Jesus de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração ele buscou. Mas o que ele fez logo em seguida? Ele entregou o caminho dele a Jesus. De qual forma, pastor? Se colocando de joelhos. Meus irmãos, tente andar de joelhos. Experimente um dia desse. Se coloque de joelhos e comece a andar pela casa. Vai até conseguir se mover um pouquinho, mas vai chegar uma hora que vai ficar impossível. Alguém vai ter que ajudar você. É comum, para os irmãos da Igreja Católica que pagam as promessas de joelho, em determinado momento, se não tiver alguém ali do lado para segurar, eles não cumprem aquele voto, aquela promessa. Quando aquele homem caiu de joelhos aos pés de Jesus, ele disse: ó Jesus, eu não quero andar mais com minhas próprias pernas. Eu não quero mais caminhar com meus próprios pés. Eu me prostro de joelhos diante de ti, porque eu entrego o meu caminho ao Senhor. Meus irmãos, quem se coloca de joelhos, anda pela fé. Quem se coloca de joelhos, anda sendo guiado e sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E aquele homem, ao ir até Jesus, buscou Jesus de todo o coração, e ao se prostrar de joelhos, Salmo 37, entregou o seu caminho ao Senhor. E ele também confiou. E qual foi a confiança dele? Buscou Jesus, se colocou de joelhos. Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Sabe o que é isso, meus irmãos? É confiar. Eu sei que o Senhor pode, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Se o Senhor quiser me curar, eu serei curado. Se não, glória a Deus. O importante é que eu já estou aqui, de joelhos prostrados aos seus pés. E é isso que muitas vezes nós entendemos, meus irmãos. Nós não nos contentamos apenas em estar diante de Jesus. Nós não nos contentamos apenas em estar de joelhos diante do Senhor Jesus. Nós não nos contentamos apenas com a mão de Jesus ali sobre nós. Nós sempre querendo mais. E quando esse mais não vem, a gente deixa de confiar em Deus. Quando esse mais não vem, a gente fica agoniado. Está demorando. Cadê a minha casa que nunca chega? Desde que eu casei, eu não tenho uma casa. Mas vocês acham que todo dia eu oro a Deus pedindo uma casa? Não. De vez em quando. De vez em quando eu lendo assim, principalmente quando o aluguel está atrasado. Eu falo: oh Deus, me ajuda, minha casa própria. Mas pensa uma oração, pensa um pedido que raramente eu repito para Deus a respeito da minha casa própria, porque eu sei que a mão dele a respeito da minha casa já repousou sobre mim. É descansar e confiar, meus irmãos. E às vezes nós nos colocamos diante de Jesus Cristo e ficamos como um milho de pipoca dentro de uma panela, se agitando ali dentro, se agitando, estourando: cadê Jesus, cadê? E vai para uma igreja, vai para outra, porque tem gente que cai nesse engano. Tem gente que acredita que Deus só abençoa em determinada igreja, como se Deus dependesse da placa, como se Deus dependesse do pastor. Não, Deus abençoa, meus irmãos, todo aquele que louva, que glorifica, que se prostra aos pés dele, que descansa nele, que confia nele. Não existe igreja mais abençoada do que outra, embora exista algumas igrejas amaldiçoadas que deturpam a palavra de Deus, que engana as ovelhas. Amaldiçoadas tem um bocado no Brasil. Agora, a respeito de abençoada, não existe uma mais abençoada do que a outra. Umas são maiores do que outras, tem mais membros, sim.
são mais bonitas, são mais organizadas, são mais ornamentadas. Os pastores são mais bonitos. O povo é mais bonito, né? Não, o povo aqui é bonito, é o povo mais bonito da face da terra. Mas a respeito da bênção, Deus não faz acepção de igreja para com a igreja. Mas uma coisa eu preciso dizer: existe igreja que busca mais do que outras. Existe igreja que ora mais do que outra. É por isso que eu falo, terça-feira nós temos um momento de oração aqui. E que bom seria, ó, se estivesse essa quantidade de pessoas. Oração, meus irmãos, oração faz parte da vida cristã. Oração é a principal evidência de que um homem ou uma mulher está de fato buscando entregar o coração ao Senhor e agradar o coração de Deus. É através da oração. Ah, pastor, mas eu oro em casa. Ah, pastor, mas eu oro no quintal. Pastor, até lavando o prato eu oro. Sim, mas Deus também deixou a igreja. Temos que orar também em igreja. Somos o corpo. Somos um grupo de pessoas que estamos ali caminhando, nessa caminhada de agradar o coração de Deus. Então é importante, meus irmãos, a oração na igreja. Quando você ora na sua casa, Satanás olha para você e teme. Quando a igreja ora aqui dentro das quatro paredes, Satanás vê e também teme. Amém? Então vamos valorizar a oração também na igreja. Então, meus irmãos, esses eram os passos ao qual tinha a compartilhar os irmãos. Meditei sexta, ontem nem muito, estava muito ocupado na organização aqui do culto, mas hoje pela manhã também. E foram passos, foram ensinamentos que corrigiu muita coisa. Por quê? 15 anos eu completo esse ano de crente, 4 anos de pastor, e através dessa palavra eu descobri que eu ainda não estava agradando o coração de Deus da forma como Ele exige. Não é da forma que Deus pede, não. Deus exige. Deus exige que seja de todo o coração o agradar-se da presença dEle. Porque só assim, meus irmãos, veremos no tempo de Deus as bênçãos de Deus satisfazer as nossas necessidades e satisfazer os desejos do nosso coração. Amém? Seja qual for a sua necessidade, seja qual for o seu desejo, o meu é uma necessidade, também um desejo, uma casa própria, talvez seja a necessidade, o desejo de tantos aqui. Esqueça a necessidade. Esqueça a necessidade e foque no essencial. Buscar a presença de Deus e agradar o coração de Deus. Amém?